Bom dia! Hoje são 12 de junho de 2018, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. O segundo vídeo da série é o processo Lula Triplex. Estou aqui fazendo uma série em relação ao processo Lula Triplex. Aquele triplex lá no Guarujá, correto? Muito bem. Este o segundo vídeo. E vou fazer aqui uma longa série, principalmente sobre aqui o voto do desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o João Pedro Gebran Neto. Aqui está apenas o voto dele. O que está aqui, você está vendo aí, ó, o que está aqui com 272 páginas, portanto aí um livro, esse voto aqui do desembargador está nos autos do processo do Lula, no caso aí, o triplex, correto? Então aqui é o voto de um dos desembargadores. E estou também ali com o voto do revisor, né? O outro desembargador, o Leandro Pausen. Muito bem. Então o que você vai ver aqui, você nessa série, você vai ver de forma indireta o próprio processo do Lula, que o levou à condenação, correto? Muito bem. Estou fazendo isso por um dever de consciência. Vejo muitas bobagens aí na internet, não é? E até mesmo por parte de alguns advogados, de alguns juristas, bobagens, afirmando aí que o Lula foi condenado sem provas. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha. Afirmar que o Lula foi condenado sem provas no processo contra ele, pois vou mostrar aqui inúmeras provas que estão nos próprios autos do processo que levaram à condenação do Lula. E são provas claras, provas irrefutáveis. Então, estou fazendo isso por um dever de consciência, já que existem ataques aí contra o Poder Judiciário, contra a atuação do juiz Sérgio Moro, dos desembargadores do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, 8ª Turma, contra alguns ministros aí do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, que vem aí dando decisões contrárias aos admiradores do Lula. Então, é um dever de consciência meu fazer essa série aqui, para que a verdade chegue às pessoas, correto? Então vamos aqui ao quadro, não é? Que o quadro é sempre mais explicativo, não é? Eu gosto muito de usar quadro, não é isso? Porque o entendimento, não é? Ele é fixado com mais rapidez, não é isso? E com eficiência, não é? Usando quadros, correto, gente? Muito bem. Então vamos aqui. As provas contra Lula, não é? Segundo vídeo. No primeiro vídeo, mostrei ali um pouco do caminho inicial desse processo aí contra o Lula, não é? Mostrei ali um pouco. Mostrei ali a denúncia do Ministério Público até ao juiz ali, Sérgio Moro. E agora, neste quadro, vou trazer aqui o Tribunal Regional Federal, correto? Sei que muitas pessoas que estão assistindo a esse vídeo, sei que muitas pessoas não têm um conhecimento da área jurídica, né, do direito. E ninguém é obrigado, né, a saber direito, não é? Ninguém. A não ser aquelas pessoas, né, que cursam o direito e que ficam maravilhadas aí com essa ciência jurídica, correto? Então, já que muitas pessoas não têm conhecimento na área do direito, então a minha obrigação aqui é explicar isso aqui bem devagarzinho e com clareza, para que as pessoas entendam, correto?
Então vamos aqui, voltar aqui ao início lá daquele primeiro vídeo, em que mostrei ali a denúncia do Ministério Público e a atuação do juiz Sérgio Moro, não é? E trago agora coisa nova, o Tribunal Regional Federal. Muito bem. Então vimos ali que o primeiro passo, gente, quando acontece um crime aí, é a investigação, não é? No caso aqui do Lula, um crime com repercussão federal. Então aí a competência para fazer a investigação é da Polícia Federal, não é? E do Ministério Público Federal. Então a Polícia Federal fez ali as investigações em relação a esse crime aqui, a esses crimes, melhor dizendo, não é? Fez a investigação e aí o Ministério Público Federal, de posse de todas as documentações, não é? Provas, o Ministério Público Federal ofereceu a denúncia, como você vê aqui, no dia 14 de setembro de 2016, correto? E aqui, os autores dos crimes, não foi apenas aqui o Lula, mas outras pessoas também. Só que estou dando aqui ênfase ao caso do Lula. Muito bem. Então, o Ministério Público Federal, no dia 14 de setembro de 2016, ofereceu denúncia contra o Lula e outras pessoas. Neste processo aqui, denúncia relativa ao cometimento de 3 crimes aí, ó. Veja, a corrupção passiva em relação aos contratos da OAS, empreiteira OAS, tendo à frente o Léo Pinheiro, presidente, muito amigo do Lula, e o contrato da OAS com a Petrobras. 3 contratos, 3, correto? Contratos ali feitos de forma criminosa, não é isso? Para ali pegar dinheiro, né, subtrair dinheiro da Petrobras. Muito bem, então corrupção passiva, a primeira imputação que o Ministério Público fez em relação ao Lula, correto? E também lavagem de dinheiro em relação ao apartamento triplex lá no Guarujá, correto? Esse aí é outro crime imputado ao Lula na denúncia aí do Ministério Público Federal. E o terceiro crime imputado ao Lula, mais uma lavagem de dinheiro em relação ao armazenamento do acervo presidencial, que são aqueles objetos, não é, que o Lula recebeu aí, ganhou como presente, né, presentes durante os mandatos dele aí lá na presidência, né, durante 8 anos. Então tudo aquilo que o Lula ganhou, não é? Tudo aquilo que ele ganhou, que é muita coisa, precisava ali de um lugar para, né, guardar essas coisas. É o armazenamento. Então o Lula também aqui foi imputado por ter praticado lavagem de dinheiro e também corrupção em relação a esse armazenamento aí do acervo presidencial, correto? Muito bem. Então você vê aqui que na denúncia do Ministério Público existem aí 3 crimes, não é isso? 3 crimes aqui estão imputados ao Lula. Muito bem. Quando aqui os procuradores fizeram essa denúncia, eles encaminharam, obviamente, essa denúncia para o juiz Sérgio Moro, que é o juiz competente aqui, correto? Lá na 13ª Vara Federal, em Curitiba. Aí, o Sérgio Moro fez o quê? Ele recebeu essa denúncia, né? Ele leu a denúncia todinha e viu que ali havia elementos, não é, suficientes para iniciar um processo. E aí o juiz Sérgio Moro recebeu a denúncia do Ministério Público Federal. Mandou inicialmente citar o Lula, não é isso? O Lula foi citado e aí começou a apurar as provas, não é isso?
Muitas pessoas, testemunhas, foram ouvidas desse processo aqui. Inúmeras testemunhas foram ouvidas, não é? Documentos foram juntados aos autos, documentos, foram realizadas perícias desses documentos, não é? Então, com tudo isso pronto, com a oitiva do interrogado, o Lula, o acusado aqui na época, ele foi ouvido pelo juiz Sérgio Moro e as demais testemunhas e também corréus foram ouvidos. E diante dessas provas, interrogatório do Lula, documentos inúmeros, não é? Perícias e testemunhas ouvidas, corréus ouvidos, o juiz Sérgio Moro chegou a uma conclusão, correto? Que é chamada de sentença, viu? Sentença, porque é apenas um juiz. Então o juiz Sérgio Moro, olhando com muito tempo, olhando aqui com muita atenção e durante muito tempo, ele chegou à conclusão que o Lula realmente praticou aqui o crime de corrupção passiva em relação aos contratos da OAS com a Petrobras. Dinheiro público ali desviado para o enriquecimento de Lula e de outras pessoas. Mas, repito, estou aqui dando ênfase ao Lula. Então, o juiz Sérgio Moro chegou à conclusão de que existem provas convincentes nos autos do processo que confirmam a participação do Lula nesse crime de corrupção passiva. Muito bem. Além disso, o juiz Sérgio Moro também encontrou provas nos autos do processo que levaram à certeza de que o Lula também praticou crime de lavagem de dinheiro em relação ao apartamento triplex lá no Guarujá, correto? Então você vê aqui que a denúncia do Ministério Público é a primeira peça de um processo criminal, correto? Ação penal pública incondicionada. Então a denúncia é a primeira peça, é o início da ação pública. E a sentença dada pelo juiz é o fim aqui da ação pública, correto? O objetivo aqui é a sentença. E aqui está a sentença do juiz Sérgio Moro. Você vê aqui, nesses dois quadros, uma diferença, não vê? Na denúncia do Ministério Público, você vê aqui, ó, 3 crimes. 3. Na sentença do juiz Sérgio Moro, você não vê 3 crimes. Você vê 2 crimes. Falta um aqui, que é a lavagem de dinheiro relativa ao armazenamento do acervo presidencial. É fácil você ver que o juiz Sérgio Moro não encontrou provas suficientes para condenar o Lula por esse crime aqui de lavagem de dinheiro relativa ao armazenamento do acervo presidencial. Então, o juiz Sérgio Moro não viu provas suficientes. Daí, não condenou o Lula no crime de lavagem de dinheiro relativo ao armazenamento do acervo presidencial. O Lula foi absolvido. E foi absolvido porque o juiz Sérgio Moro não viu provas ali suficientes para condenar o Lula. Não havendo provas, e sendo provas fracas, o juiz não condena ninguém. E aí não condenou o Lula no crime de armazenamento, lavagem de dinheiro, correto? Absolveu o Lula, porque não havia provas. Já em relação à corrupção passiva e à lavagem de dinheiro, em relação ao triplex, aí sim, o juiz Sérgio Moro viu provas irrefutáveis da culpabilidade do Lula. E aí condenou o Lula, correto? Foi isso aí. Muito bem. Então você vê aqui que o Ministério Público, ele pediu a condenação do Lula na denúncia
por corrupção e lavagem de dinheiro em relação ao armazenamento do acervo presidencial. Pedido do Ministério Público, que não foi atendido pelo juiz Sérgio Moro. Já que o juiz Sérgio Moro absolveu o Lula nesse crime aqui de lavagem de dinheiro relativo ao armazenamento do acervo presidencial, já que foi assim, o Ministério Público não gostou, obviamente, não concordou, obviamente, com essa decisão do juiz Sérgio Moro, com essa sentença, melhor dizendo, do juiz Sérgio Moro. O Ministério Público queria também que o Lula fosse condenado por corrupção e lavagem de dinheiro relativos ao armazenamento do acervo presidencial. Já que o juiz Sérgio Moro absolveu o Lula, o Ministério Público, então, recorreu para a instância superior, a segunda instância. Olha a seta aqui. Aqui o terceiro passo desse processo aí do Lula, correto? Então o Ministério Público recorreu dessa sentença do juiz Sérgio Moro em relação à corrupção e lavagem de dinheiro relativos ao armazenamento do acervo presidencial. O Ministério Público recorreu para que o Tribunal Regional Federal, não é? Diferentemente do juiz Sérgio Moro, para que o Tribunal Regional Federal viesse aqui a condenar o Lula também pelo crime aí em relação ao armazenamento, certo? E não só o Ministério Público recorreu, como o Lula também aqui, ele foi condenado pela sentença do juiz Sérgio Moro, então o Lula também aqui recorreu, por meio de seu advogado, o Cristiano Zanin Martins, excelente advogado, Cristiano Zanin Martins. Ele recorreu também contra a sentença aqui do juiz Sérgio Moro. E assim também o Léo Pinheiro recorreu também. E assim também o Paulo Okamoto recorreu também contra a decisão aqui do juiz Sérgio Moro. Muito bem. Esses recursos chegaram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a 8ª turma, a turma penal. São ali 3 desembargadores, não é? 3 desembargadores. O João Pedro Gebran Neto, que é o relator aqui no processo do Lula, João Pedro Gebran Neto, cujo voto estou com ele aqui, correto? O outro desembargador, o Leandro Pausen, o revisor, aqui no processo do Lula. Também estou ali com o voto do Leandro Pausen. E o outro desembargador, são 3, o Vitor Luiz dos Santos Laus. Então, esses 3 desembargadores da 8ª turma penal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região analisaram com muita atenção os recursos do Ministério Público, do Lula, do Léo Pinheiro, do Agenor Franklin e do Paulo Okamoto. E aí, o Tribunal Regional Federal fez aí a sua decisão, chamada de, veja aqui, ó, acórdão. A decisão final de um juiz, apenas o juiz singular, o caso aqui da 13ª Vara Federal, com o juiz Sérgio Moro, o juiz titular, quando ele faz uma decisão final, ela se chama sentença. Sentença porque é apenas um juiz. Quando se trata de órgão colegiado é aquele que tem mais de um juiz, no mínimo 3 juízes. Então aqui o Tribunal Regional Federal é um órgão colegiado, porque aqui existem no mínimo 3 juízes, chamados de desembargadores, correto? Os desembargadores têm muito mais experiência na área jurídica
que um juiz de direito, porque o juiz de direito será, futuramente aí, será, não é? Pode chegar a ser um desembargador. Então, os desembargadores têm muito mais experiência na área jurídica que os juízes de direito, porque, via de regra, os desembargadores já foram juízes, e aí houve uma progressão. Então, aqui, como a 8ª turma é um órgão colegiado com mais de um juiz, no caso aqui 3, a decisão deles, final, se chama acórdão e não sentença, correto, gente? Então, sentença, quando você ouvir por aí que alguém prolatou uma sentença, então aí foi apenas um juiz. Quando você ouvir que alguém prolatou aí, um órgão prolatou uma decisão aí, colegiada, com mais de um juiz, no mínimo 3, aí você tem um acórdão e não sentença, correto? Esse aqui, gente, até agora, é o caminho aí, foi o caminho traçado pelo processo do Lula, correto? A denúncia do Ministério Público, o recebimento da denúncia pelo Sérgio Moro e a condenação aqui do Lula, principalmente, e depois o recurso aqui do Lula, não é? Do Ministério Público, etc., e aí o acórdão do Tribunal Regional Federal. Muito bem. Os 3 desembargadores aqui pegaram os recursos e estudaram muito. E chegaram à seguinte conclusão. Eles condenaram, mantiveram a condenação do Lula por corrupção passiva em relação aos contratos da OAS, 3 contratos com a Petrobras. E também o Tribunal Regional Federal manteve a condenação do Lula por lavagem de dinheiro relativa ao apartamento triplex. E o Tribunal Regional Federal não acatou o recurso do Ministério Público. Veja aí, o Ministério Público, como você viu, lá na denúncia, ele pediu a condenação do Lula também por corrupção e lavagem de dinheiro em relação ao armazenamento do acervo presidencial. O Sérgio Moro não concordou com o Ministério Público, absolveu o Lula. O Tribunal Regional Federal, os 3 desembargadores também, não concordaram com as razões do recurso do Ministério Público. O Tribunal Regional Federal negou também ali provimento, aceitação do recurso do Ministério Público. E o Tribunal Regional Federal assentou aqui que o Lula era inocente em relação ao crime de lavagem de dinheiro relativo ao armazenamento do acervo presidencial. Correto, gente? Então, a decisão aqui do Tribunal Regional Federal, 8ª turma, a decisão aqui é igual à do Sérgio Moro. O Lula, corrupção passiva. O Lula, lavagem de dinheiro em relação ao triplex. O Lula, lavagem de dinheiro em relação ao triplex. Correto? O Ministério Público aqui perdeu seu recurso, porque ele queria que o Lula fosse também condenado em relação ao armazenamento aí do acervo presidencial. Correto? Muito bem. Você vê agora aqui o armazenamento do acervo presidencial. O Lula, o Léo Pinheiro e o Paulo Okamoto. Léo Pinheiro, grande amigo do Lula, presidente da OAS, não é? A empreiteira aí, OAS. E o Paulo Okamoto, muito amigo do Lula também, amigo diário de Lula, lá em São Bernardo do Campo. Amigo da família de Lula, Paulo Okamoto. Ele fazia até o imposto de renda do Lula, da família de Lula. Muito bem. Então, nessa denúncia, você viu que o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra Lula, Léo Pinheiro e Paulo Okamoto pelo crime também, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro relativos ao armazenamento do acervo presidencial, correto?
E o que aconteceu? Lula, Léo Pinheiro e Paulo Okamoto foram absolvidos desses crimes pelo juiz Sérgio Moro. E foram absolvidos por quê? Por insuficiência de provas. O juiz Sérgio Moro, ao analisar com muito cuidado os autos do processo, no entendimento dele, as provas que estavam ali contra os três, nesses crimes aí, eram provas frágeis, provas insuficientes. E aí, o juiz Sérgio Moro absolveu os três. O juiz faz sempre assim. Um juiz de direito, diante de provas robustas, claras, o juiz condena. Diante de provas frágeis, provas insuficientes, o juiz absolve. E foi o que o Sérgio Moro fez aqui em relação aos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro relativos ao armazenamento do acervo presidencial. Ele absolveu o Lula, absolveu Léo Pinheiro e absolveu o Paulo Okamoto, que é aí um representante do Instituto Lula. Muito bem. Léo Pinheiro. O Léo Pinheiro era um grande amigo de Lula, estava sempre conversando com Lula, presidente aí da OAS. E ele chegou à Petrobras por meio do governo Lula. E ali começou, não é, aquele faturamento, né, super gigante em relação aos contratos 3 com a Petrobras. E esse dinheiro aí, uma parte dele, ia para agentes políticos e partidos políticos, não é? E o Léo Pinheiro pagou ali muitas despesas do Lula por meio desse dinheiro corrupto vindo ali dos contratos da Petrobras. Tudo isso provado nos autos. Muito bem. Logo aqui de cara, você vê que o Léo Pinheiro pagava muita coisa para o Lula. Veja aqui, como exemplo, 3. A reserva do triplex para Lula. Léo Pinheiro fez isso. Reservou, desde 2009, reservou o triplex lá no Guarujá, no condomínio Solares, reservou esse triplex para o Lula. E tudo isso provado nos autos, com documentos e testemunhas, como veremos aqui. Então, esse aí foi o primeiro crime aí, dentre vários, do Léo Pinheiro, não é? Corrupção aí ativa para ele. E para o Lula, corrupção passiva. Ele reservou esse apartamento triplex com 210 metros quadrados para o Lula. Muito bem. Além disso, o Léo Pinheiro, com esse dinheiro também oriundo da Petrobras, contratos aí com licitações fraudulentas, dinheiro criminoso, ele também pagou aqui as reformas que foram realizadas no triplex, lá no Guarujá. Ele esteve ali com o Lula e sua esposa na época, né, a Marisa. O Léo Pinheiro esteve lá no próprio apartamento, no triplex, em Guarujá, em fevereiro de 2014. O Lula estava ali, vendo o apartamento triplex, juntamente com sua esposa. E ali o Léo, mais acompanhado por outras pessoas. Tudo isso provado nos autos. O Lula, quando viu pela primeira vez o triplex, ele fez várias exigências diante do Léo Pinheiro. Pediu ali muitas coisas que não havia naquela época. Pediu ali mais um quarto no primeiro andar, pediu a mudança das escadas, houve ali a instalação de um elevador para facilitar o transporte dentro do próprio imóvel. Foi colocado um elevador, mudou-se a posição da piscina, o deck, foi feita uma cobertura. O Lula pediu uma cobertura, porque na parte superior, não é? Era uma área aberta
não é isso? E o prédio vizinho, as pessoas que estavam ali, viam o que acontecia ali na varanda, não é? Do triplex. Então o Lula pediu que o Léo Pinheiro colocasse ali uma cobertura para impossibilitar que as pessoas vissem o que ocorria ali, né? Ele queria mais privacidade e o Léo Pinheiro colocou a cobertura também. Então várias reformas foram feitas no triplex depois ali da visita do casal Lula e Marisa. Essas reformas foram pagas novamente, não pelo Lula, mas pelo Léo Pinheiro, por meio da OAS. A OAS pagando aí as reformas no triplex. Além das reformas, também foram colocados ali, foram comprados também eletrodomésticos, além das reformas, não é? Foram colocados também ali, eletrodomésticos. E o Léo Pinheiro pagou também as reformas no sítio de Atibaia, no sítio aí também que era reservado ao Lula. Só que o sítio de Atibaia faz parte de outro processo e não desse. Mas aí tudo isso provado nos autos. O Léo Pinheiro, por meio da OAS, pagou as reformas realizadas no triplex. E esse triplex é tão bonito, gente, que ele foi vendido agora por 2 milhões e 200 mil reais. 2 milhões e 200 mil reais. Um apartamento maravilhoso, não é? Com 2 andares, 3 partes, daí o nome triplex, correto? Então, quem pagou tudo isso? O Léo Pinheiro, com dinheiro corrupto obtido ali por meio dos contratos com a Petrobras, correto? Muito bem. E o Léo Pinheiro, veja aqui, ele pagou também os aluguéis relativos ao armazenamento do acervo presidencial. Olha aqui o Léo Pinheiro pagando muitas coisas para o Lula. Ele pagou aqui, repito, os aluguéis relativos ao armazenamento do acervo presidencial. Isso correto? O Léo Pinheiro foi procurado pelo João Vacari e pelo Paulo Okamoto, principalmente o Paulo Okamoto. O Paulo Okamoto procurou o Léo Pinheiro, ligou para ele, o Léo Pinheiro foi lá ao Instituto Lula, e ali o Paulo Okamoto pediu ao Léo Pinheiro para manter ali, pagar aluguéis a fim de preservar os objetos que o presidente Lula ganhou ali durante o mandato dele, não é? 8 anos. O próprio Paulo Okamoto pediu esse favor ao Léo Pinheiro. E por quê? Porque o Léo Pinheiro já vinha faturando dinheiro por meio da OAS, não é? Nos contratos da Petrobras. Então o Paulo Okamoto pediu ali ao Léo Pinheiro para pagar os aluguéis ali relativos ao armazenamento do acervo presidencial. E o Léo Pinheiro pagou. Contratou a empresa Graneiro Transportes Limitada. Essa empresa aí, ela foi contratada. Tudo isso provado nos autos do processo. Os documentos, o representante da empresa foi ouvido também pelo Sérgio Moro. Tudo isso comprovado por meio de documentos. O Léo Pinheiro pagando mais uma coisa aí a favor do Lula. Então esse contrato que a OAS fez com a empresa Graneiro para guardar os presentes do presidente Lula, o contrato foi do dia 1º de janeiro de 2011 a 1º de janeiro de 2016. Durante 5 anos, todo mês, a OAS pagava ali a Graneiro para guardar os presentes do presidente Lula, correto? E o valor pago pela OAS para essa empresa Graneiro, aqui está o valor, tudo isso nos autos do processo, R$1.313.747,24, correto? Tudo isso pago pela OAS em benefício do presidente Lula.
Então vamos aqui. No primeiro caso, reserva do triplex para Lula. O Léo Pinheiro foi condenado por corrupção ativa e o Lula por corrupção passiva. O Léo Pinheiro também foi condenado por corrupção aqui no pagamento das reformas no triplex. Tudo isso em decorrência dos contratos. Então também aqui ele é responsabilizado, porque ele pagou as reformas no triplex e também a compra dos eletrodomésticos no triplex, ele pagou também com dinheiro obtido pelos contratos com a Petrobras. Ali contratos fraudulentos, não é? Muito bem. Agora, em relação ao pagamento dos aluguéis relativos ao armazenamento do acervo presidencial, em relação a isto aqui, o Léo Pinheiro, ele disse ao juiz Sérgio Moro, veja bem, só em relação a isso aqui, ó. Ele disse ao juiz Sérgio Moro, o Léo Pinheiro, que ele pagou aqui os aluguéis relativos ao armazenamento do acervo presidencial do Lula. Ele disse que pagou isso aqui não com o dinheiro oriundo desses contratos fraudulentos com a Petrobras. Diz aí o Léo Pinheiro. Ele disse isso ao juiz Sérgio Moro. O Léo Pinheiro, ele em seu interrogatório, ele abriu o jogo, ele disse a verdade. E tudo o que ele disse ali é a pura verdade, que foi corroborada com outras provas que estão nos autos do processo e que você verá aqui ao longo dessa série. Entendeu? Então, o Léo Pinheiro, quando foi interrogado pelo juiz Sérgio Moro, ele disse que ele pagou os aluguéis relativos ao armazenamento do acervo presidencial, a empresa Graneiro. Ele pagou isso aqui, esse valor grande de R$1.313.747,24. Ele disse que pagou isso aqui com dinheiro não oriundo dos contratos com a Petrobras. Ele pagou isso aqui com dinheiro da própria OAS, mas não dinheiro de origem criminosa. E aí, essa afirmação do Léo Pinheiro foi muito importante para a absolvição de todos em relação ao armazenamento do acervo presidencial, correto? É por isso que os três aqui, Lula, Léo Pinheiro e Paulo Okamoto, é por isso que eles foram absolvidos, porque o próprio Léo Pinheiro disse que esse dinheiro aqui gasto pelo acervo do ex-presidente Lula não foi um dinheiro aqui público da Petrobras, mas dinheiro da própria OAS. Então o juiz Sérgio Moro aceitou aqui essa afirmação do Léo Pinheiro. Além dela, há outras provas que levaram à absolvição dos três em relação a esses crimes aí, corrupção e lavagem de dinheiro, relativos ao acervo do presidente, correto? Então, ao ouvir o Léo Pinheiro afirmando que esse dinheiro dos aluguéis não foi um dinheiro criminoso, o juiz Sérgio Moro, em relação também a outras provas, resolveu absolver aqui o Léo Pinheiro, o Lula e o Paulo Okamoto, correto, gente? E a razão do Sérgio Moro, ele explicou também, uma delas, é que o Léo Pinheiro, em seu interrogatório, ele abriu a verdade. Ele disse tudo, como tudo ocorreu em relação ao triplex do Lula, em relação às reformas no triplex. O Léo Pinheiro disse tudo, que se encontrou com Lula inúmeras vezes, e tudo isso foi comprovado nos autos. Então, em relação a esses aluguéis do acervo do presidente, veio a absolvição. O Léo Pinheiro, ele abriu o jogo com o Lula, disse tudo, entregou o Lula, mostrou tudo direitinho e que é corroborado, confirmado por outras provas que estão nos autos do processo. Então, já que o Léo Pinheiro disse a verdade em relação ao que aconteceu ali
com ele, o Lula e o triplex, já que ele disse a verdade ali, então ele com certeza disse a verdade aqui quando afirmou que o aluguel era pago com dinheiro da própria OAS, que nada tem a ver com aquela conta corrente de propinas. Então, o dinheiro pago aqui nos aluguéis, um dinheiro limpo. Já que é um dinheiro limpo, não há crime. Então, esse foi o entendimento do Sérgio Moro. Já que o Léo Pinheiro foi sincero em dizer tudo sobre o triplex, ele aqui também está sendo sincero em dizer que o pagamento dos aluguéis foi feito com dinheiro limpo e não dinheiro sujo. Por quê? Porque se não fosse, ele teria também dito que esses aluguéis aqui foram também pagos com dinheiro oriundo da corrupção. Mas não. Ele disse ao juiz Sérgio Moro que dinheiro da corrupção foi empregado no triplex do Lula e no pagamento das reformas no triplex, mas que os aluguéis do armazenamento, não. Então não havia motivo algum para o Léo Pinheiro dizer a verdade em relação ao triplex e às reformas e não dizer a verdade em relação aos aluguéis, porque aqui também ele está dizendo a verdade. Então foi isso que levou principalmente à absolvição deles, desses crimes aí, relativos ao armazenamento do acervo presidencial, entendeu? O Léo Pinheiro foi sincero em relação ao triplex, às reformas, e foi sincero também aqui quando disse que esse dinheiro do armazenamento não foi produto de crime. Não há por que não aceitar isso aqui como verdade, porque se esses aluguéis tivessem sido pagos com dinheiro corrupto, o Léo Pinheiro também teria dito. Não havia motivo algum para ele dizer o contrário. Já que ele entregou tudo, ele não iria mentir em relação a isso aqui. Então isso aqui é uma verdade para o juiz Sérgio Moro. E foi também uma verdade para os desembargadores do Tribunal Regional Federal. Entendeu, gente? Muito bem. Aí está o segundo vídeo, não é? No terceiro vídeo, vamos aqui mostrar as provas em relação ao triplex, correto? Serão muitos vídeos, mas o importante é mostrar a verdade, não é? É mostrar a verdade. Provas e mais provas. É o que eu digo. Juiz algum de direito tem o prazer, a alegria de condenar uma pessoa inocente. Não. Juiz de direito não trabalha assim. Ele não condena pessoas inocentes. Quando aparecem aí juízes de direito, aparecem, né, às vezes aí corruptos, é diferente. Um juiz de direito corrupto, por exemplo, ele recebe dinheiro para liberar uma pessoa, para soltar uma pessoa, correto? Quando aparece juiz de direito corrupto, ele recebe dinheiro para absolver uma pessoa. Ele recebe dinheiro sujo para libertar uma pessoa presa. Aí ele recebe dinheiro. Mas não existe juiz corrupto que recebe dinheiro para prender um inocente. É loucura. É loucura. Entendeu? Um juiz de direito, ele não condena uma pessoa inocente só pelo prazer de condenar um inocente. Não. O juiz de direito sério, responsável, ele dorme todos os dias tranquilo. Mesmo que pessoas aí condenadas estejam presas, o juiz dorme tranquilo, porque ele decidiu de acordo com as provas existentes nos autos do processo. Portanto, aí o segundo vídeo, e vamos para o terceiro, só agora mostrando o caso aí das provas no apartamento triplex, que eram de Lula desde 2009, conforme provas nos autos. Vamos lá.